Bem-vindos a mais um vídeo, malta. Mais do que brava, vamos apostar no número 1798 para terça-feira de Champions. E uma terça-feira bastante difícil de prever. Bravos? E não só é difícil de prever, como é muito importante para algumas equipas. É uma terça-feira de decisões. Por isso, é preciso ter atenção, é preciso perceber qual é a disponibilidade da equipa, o que é que a equipa fez no jogo anterior neste fim de semana. É preciso estar atento a alguns sinais. Não é só se a odd é boa, se é um favorito a jogar. Já vamos olhar para este dia com bastante atenção, mas antes vamos oferecer free bets e fazer o resumo desta segunda-feira que está no bom caminho, tirando as múltiplas. Bravos, trincheiras. Vocês ajudem, bravos, que isto eu foi macio. Tipo, onde é que é o Sassuolo? Meto assim as mãos e lanço-me e fodi-me, bravo. Ninguém me apanhou. Ninguém me apanhou. Estava o público todo, Sassuolo, e eu atiro-me e eles abrem assim um buraco e eu, pá, no chão. Ninguém me apanhou. Este Sassuolo fodeu-me mesmo hoje. Era o jogo que eu tinha mais esperança e, de uma certa forma, a minha análise estava totalmente errada porque o Sassuolo perdeu. Facto. Eu fui nas três múltiplas que fiz com o Sassuolo e o Sassuolo fodeu-me incrivelmente bem. De resto, em simples, Gil Vicente empata nula, ou então para ganhar. Sunderland em dupla possibilidade, ou então para ganhar. Lazio para vencer. O Amarby para ambas marcam. Onde é que está? Está aqui. O Mialmi para over 2,5. O Wolves SJK, não fiz nada em simples, mas a expectativa era que acontecesse um jogo com muitos golos e foi o que aconteceu. A análise era essa. O Midland empata nula, dupla possibilidade, ou então ambas marcam. Foi o ambas marcam limpinho. Um dia interessantíssimo em simples, mas manchado por este Sassuolo que sofreu aqui uma surpresa do caralhão, porque também deixou-se perder aos 94 minutos. Eu tinha feito aquela tripleta espetacular, que era Gil Vicente para não perder, Sunderland para não perder e Sassuolo para não perder, e eles perdem aos 93 minutos. Não há condições absolutamente nenhumas. E eu já tinha riscado o Sassuolo, dei uma segunda oportunidade e o Sassuolo, de uma certa forma, foi riscado de vez esta época. Pelo menos nos próximos meses, o Sassuolo não leva mais de uma stake. Só se for contra eles. Bralos, ora bem, free bets? Free bets. Muito importante, se fores um dos vencedores das free bets, ok? Entra em contato comigo por mensagem privada no Insta, no Telegram ou no Insta, no Telegram. E eu lá depois combino como é que tu vais ganhar a free bet. Tens que ter conta BetClick. Se não tiveres conta BetClick, aproveita o promo code que tenho para te oferecer. Está aqui, ok? Mesmo que não sejas vencedor, se não tiveres conta BetClick, aproveita os 50 euros grátis. Por exemplo, amanhã podes fazer assim uma dupla ou tripleta maluca. Por exemplo, handicap menos um Arsenal, handicap menos um Tottenham e handicap menos um PSV. Assim uma tripleta com odd de 10 logo para rasgar a folheta. E faz o valor até 50 euros, podes colocar 10, 20, 30. Tem que ser a primeira aposta da casa, da primeira aposta da conta, perdão. E se perderes, o dinheiro volta para a tua conta. Limpinho. É gratuito. Não se, lembrem-se que tens que colocar o promo code na hora do registro e tem que ser a primeira aposta. Não vais tipo, eu fiz aqui esta aposta em live e agora vou fazer o promo code. Não. É a primeira aposta da conta. Seja como for, seja onde for. Ok? Para alvos, vamos buscar os comentários aqui. E já dei aqui uma tripleta bastante interessante. Digo já. Muito obrigado a todos pelos comentários. Obviamente que quando tenho free bets para oferecer a Malta Brava, comenta sempre. Que é uma pena. É uma pena a Malta Brava não comentar sempre, mesmo sem comentários. Mas muito obrigado a todos. E eu vou oferecer free bets durante o vídeo. Portanto, agora vou oferecer duas. Tenho o Rafael Ramos. Siga para a gestão. Grande frase. Essa frase é para ser tatuada, ok? Siga para a gestão. Parabéns. E o nosso Gabriel Soares Pereira. Vamos para mais um dia que venha a freebet para alegrar. Ora aí está. Grande Gabriel ganhou uma freebet depois de a pedir. Daqui a um bocadinho ofereço mais, bravos. Certo? Seguimos. Dia 4, terça-feira. E hoje que estou com a minha camisola novinha. Amanhã sai um unboxing assim muito simples, da Juve. Camisola espetacular. Tem aqui Visite e Detroit. Ok? Bravos das trincheiras. Vamos começar pelo Napoli-Frankfurt. Esta é daquelas, não é? Esta é daquelas que, por muito que eu tente tentar,
ir buscar uma surpresa no Frankfurt, não consigo. Okay? Este Frankfurt não inspira confiança para fazer aqui uma surpresa. Eu acho que a maior surpresa que o Frankfurt pode fazer é marcar um golo. Okay? Mas acredito que depois, com esta sequência de jogos que o Frankfurt tem, com o fator visitante que o Frankfurt tem, uma equipa que, apesar de ter aqui um 6-4, ganhou 6-4, mas sofreu 4. É uma equipa que nas 4 vezes que se foi jogar fora, sofreu bastantes golos. Por isso, é complicado eu ir buscar aqui uma surpresa numa equipa que tem resultados aleatórios, insatisfatórios nos últimos 10 jogos, perdeu muitas vezes, empatou muitas vezes, ganhou poucas vezes, contra o Nápoles, que apesar de tudo tem um fator casa de qualidade. O Nápoles em casa não perde, vem num empate contra o Como, que vinha de 4 vitórias seguidas, apanhou o Inter, apanhou o Sporting, a equipa realmente em casa tem feito justiça ao fator casa, facto, tem marcado em casa, e contra o Como, talvez o Como seja uma das grandes surpresas do campeonato e até não foi uma surpresa pelo 0-0, mas o Como não perdendo este jogo e empatando, até diria que se esperava que pudesse acontecer. Por isso, vitória de Nápoles. Eu acho que aqui é a vitória de Nápoles limpinho. Se acontecer a possibilidade do Frankfurt ter aquela surpresa e meter aquela pipoca, que é uma equipa que tem aqui nos últimos 10 jogos, 8 ambas marcam, tem estatística para isso. Apesar de ser uma equipa que sofre muitos golos, também tem aquela capacidade de finalização. Iremos ter o inevitável Nápoles empate over 1,5, Nápoles empate over 2,5. Mas eu, acima de tudo, sem querer inventar a roda, acho que isto é a vitória do Nápoles. O Nápoles tem fator casa para isso, resultados em casa, e tem adversário com um bom fator visitante para sofrer golos, e também uma equipa do Frankfurt que, independentemente de em casa ou fora, é uma equipa que sofre muitos golos. Vitória do Napoli. Eu acredito até que sem querer ir numa vitória do Napoli ou numa vitória do Frankfurt, o over 2,5 não será de deitar fora. Mas é Nápoles, skin e ponto final. O Slavia de Praga, Arsenal. Acho que é provavelmente o jogo do dia para ir buscar vitória na primeira parte. Ponto. Temos um Arsenal com... Eu acho que esta equipa do Arsenal, neste momento, é a melhor equipa da Europa. Ponto final. Nós estamos a falar de 7 jogos seguidos sem sofrer um golo. Não há condições, bravos. São 9 vitórias seguidas e nos últimos 9 jogos sofreu apenas um golo. Não há condições. São 9 jogos apenas a sofrer um golo, 7 jogos a vencer, 7 jogos sem sofrer um golo, muitos golos de cantos, que é uma equipa que realmente sabe marcar golos de cantos, e cumpre. Vale a pena. Cumpre. Contra um Slavia de Praga que está numa posição complicada, ok, 2 pontitos, é imperial pontuar este jogo, ok? Bravos, não sei não. Não sei se o Slavia de Praga, se jogando em casa, tenta aquele forcing, aquela pressãozita alta e tal, e depois o Arsenal, trim. Se amanhã nós vimos aqui 3 batatinhas do Arsenal, não é surpresa nenhuma. Gosto desta vitória do Arsenal na primeira parte, a 1,60, e obviamente que não posso descartar o inevitável handicap menos 1 a 1,70. Para aquela múltipla manhosa, com muito pelo no peito farfalhudo. É um handicap menos 2 com mais alguma coisa, mas este handicap menos 2 da manhã está numa tripleta. Por isso, Arsenal para derreter logo na primeira parte. União São Giloase, não, mentira, o Atlético de Madrid, União São Giloase. Eu digo Giloase, mas isto são muitos anos a virar frangos, um gajo já trata por tu. Ora bem, estou fora, bravos, mas é que nem pensar. Não importa se amanhã o Atlético de Madrid dá 10, não interessa. Eu se me obrigassem a fazer alguma coisa amanhã, eu dizia logo golo do Giloase. Eu estou habituado a dizer Giloase. Golo dos gajos, pá. Golo dos gajos, pá. Quanto é que está? Golos por equipa. 1,72. Golo do São Giloase. Bravos. E ponto final. E se acontecer, não é surpresa nenhuma. Eu, sinceramente, nem tenho visto a sequência de jogos, nem o momento de forma do Atlético de Madrid. Em casa. Pá, tem um fator casa do caralhão mesmo. Aqui empatou este, mas foi amigável. De resto, foi sempre a espetar.
5 ao Real Madrid, 5 ao Frankfurt, 3 ao Sevilha. Mas eu tenho a certeza que amanhã vou num handicap -1 e ficam 0. Bravos, certinho. Estou fora do Atlético de Madrid São Gilloise. Temos um Bodo Glimt, Mónaco. Este aqui é complicadíssimo, porque o Mónaco não anda a cumprir, ok? Apesar de ser uma equipa muito associada e com esse conhecimento de causa de quem segue o futebol já há muitos anos, de que o Mónaco é uma equipa muito interessante para over 2,5, ambas marcam. Ultimamente, os últimos 5, 4 foram menos 2,5. Não está no registro. O Bodo Glimt está, impecavelmente, nos últimos 5 over 2,5. É uma equipa que nos últimos 5 bateu ambas marcam, ok, também. Ou seja, está a fazer exatamente aquilo que tem que fazer, marcar e sofrer, e estar envolvido em jogos com muitos golos. Isso é importantíssimo. Em relação ao Mónaco, é uma equipa bem mais desinteressante. Bem mais interessante. Tem aqui um 2-2 contra o City, perdeu contra o Paris em casa, empatou 0-0 com o Tottenham. Um Mónaco-Tottenham na Champions a ficar 0-0 é de matar qualquer um. Tem um 5-3 contra o Nantes, portanto é uma equipa muito inconstante. Perdeu 4-1 Bruges, 3-1 contra o Lorient, sofreu 2 golos do Metz, meteu 5, inconstantíssimo. Aquilo que o mercado espera é putaria de golos. Temos o over 3,5 com uma odd abaixo de 2 e não há condições, bravos. O over 3,5 com uma odd abaixo de 2 está a 1,94. Eu talvez pudesse dar aqui uma tip para este jogo. Eu não vou apostar neste jogo. Este jogo aqui é para esquecer completamente para mim. Poderei colocar este jogo num eventual póquer se precisar de modo 1,20zito, 1,30 para dar modo 4 e meto aqui um over 2,5 na boa. Ok? Meto aqui um over 2,5 para completar aquela odd de 4, porque são duas equipas que se associam muito a golos. Ainda por cima temos o Bodo Glimt, que é um jogo importante para ambas as equipas, não é um jogo para as equipas defenderem e ir buscar um ponto, é um jogo para as equipas irem buscar 3 pontos, porque ainda não ganharam nenhum e estão numa posição complicada. Mais um jogo sem vencer, provavelmente a conta já fica bastante difícil para chegar nem que seja à fase de playoff. Por isso, vejo aqui um jogo numa obrigação de aposta, sai logo 2 golos na primeira parte. Porque existe esta obrigação do Bodo Glimt, existe esta necessidade do Mónaco. Sai logo 2 golos na primeira parte, é uma odd interessante, porque tudo aquilo que é golos neste jogo está muito baixo e talvez o over 1,5 na primeira parte seja interessante para explorar aqui. Over 1,5 na primeira parte, uma odd de 2. Ok, não interessa quem marca, não interessa como fica, acontecem 2 golos na primeira parte. Há que entrar e eu acredito que o Bodo Glimt é capaz disso e o Mónaco também. Por isso, over 1,5 na primeira parte é a tipo deste jogo. No Juve Sporting, bem, aqui é que foi bastante complicado fazer aqui esta análise. Juve, chicotada psicológica, desde que o treinador foi embora, ganhou os 2 jogos, um deles não foi feito com o Spalletti, mas ganhou os 2 jogos. Este fim de semana a coisa foi complicadíssima, teve a ganhar 2-0, sofreu um golo e depois ainda sofreu ali pressãozita. O Sporting vem que nem pode. Bravos. O Sporting vem que nem pode porque está numa situação super interessante de golos marcados, jogos a vencer jogos a vencer seguidos, perdão. E desde a derrota com o Nápoles a coisa tem corrido muito bem. Tem marcado nos jogos todos. Aliás, nos últimos 10 jogos marcou sempre. Perdeu contra o Nápoles, mas marcou também. E eu acredito que a Juve é jogo para, se tiver que ser, também sofre aquela pipoca. No entanto, é um jogo interessante até para acontecer o ambas marcam, porque nós temos uma Juventus com uma grande necessidade de pontuar esses 3 pontos. Não dá empate. Empate já fica muito complicado. Okay? Nós temos aqui um empate, depois vamos ter Bodo Glimt, temos Mónaco, temos Leverkusen, temos Vila Real, tudo equipas que vão pontuar, que provavelmente, calma, o Leverkusen não, mas equipas, Benfica, tudo equipas que precisam de pontuar, e a Juve começa a ficar para trás. Okay? E o Sporting, um empatezinho é bem bom. Um empatezinho é um resultado em cima da qualidade. E acredito que o Sporting tem capacidade para isso.
Sporting tem capacidade para sacar aqui um empate. Obviamente que em casa da Juventus é a Juventus que vai propor, é a Juventus que vai tentar, é a Juventus que vai ameaçar e o Sporting vai tentar perceber qual é a oportunidade que tem para meter a pipoca. Que acredito que a Juventus possa dar espaço para isso. O 0.5 Sporting é interessante naquilo que diz respeito a odd oferecida pela probabilidade, ou seja, a odd para apostar não é muito boa porque é 1,35, mas o mercado dá uma odd de 1,35, significa que a probabilidade é interessante e o mercado espera até que o Sporting meta uma pipoca. Ou seja, a possibilidade de ambas marcam também é interessante. Acima de tudo, eu vejo um Sporting, um handicap mais 2 Sporting a 1,28 para colocar na múltipla, limpinho, e nos 90 minutos Sporting para não perder. Acho que amanhã arrisco. Posso ir no empate a nula, a 2,45, acho que é braveza. E posso ir no 1,82 para dupla possibilidade de Sporting. Sporting não perde amanhã na Juve. Acredito que sim. Juve já empatou muitos jogos. Precisa urgentemente. Sporting, obviamente, que sabe aquilo que está a fazer. E se tiver que meter uma pipoca em bola corrida, em contra-ataque, mete e depois a Juve perde-se. Eu acredito que sim, Sporting para não perder amanhã. Por falar em não perder amanhã, vamos a mais 2 free bets. Sai aqui o Gonçalo Dias, 1797 vamos apostar, valha-me Deus, Gil Vicente vai vingar. Abraço bravo. Obrigado, Gonçalo, grande abraço, parabéns pela free bet. É verdade, hoje já são 1798. Já estamos quase a chegar ao 1800. Bravos! Nuno Ribeiro, em tempo de guerra, cada buraco é trincheira. Siga na é verdade. Em tempo de guerra, cada buraco é trincheira. É verdade. Bravo. Está dito, meu. Está dito. Obrigado, Nuno. Grande abraço e parabéns para a free bet. Ora bem, daqui a bocadinho ofereço mais. Em tempo de guerra, cada buraco é trincheira. Esta é boa. Acho que vou roubar esta. Bravos. Liverpool, Real Madrid. E agora, caralho? Liverpool, Real Madrid. Eu tenho uma grande dificuldade em aceitar aquilo que está a acontecer com o Liverpool. Eu acho que não deve ser o único. Eu tenho uma dificuldade em perceber como é que uma equipa como o Liverpool tem... Eu não sou um expert em análise tática da equipa, consigo de uma certa forma perceber de uma forma ligeira aquilo que está a passar, mas não tenho aquele poder de análise tática para perceber que aquele correu um bocadinho mais e devia estar um bocadinho mais à esquerda. Eu não consigo perceber como é que o Liverpool foi capaz de fazer isto com a malta, não é? Fazer esta sequência de jogos péssima. Vem agora de uma vitória muito importante contra o Aston Villa, que vinha de uma sequência espetacular sem perder, este Aston Villa. Aliás, o próprio mercado, com o Liverpool a jogar em casa com uma odd de 1,70 quase. Cuidado com a brincadeira. E neste momento apanha um Real Madrid ainda melhor que o Aston Villa, e num patamar diferente, com um Liverpool ferido. O Liverpool, acima de tudo, ferido no orgulho e com uma grande necessidade de pontuar. O Real Madrid, basicamente, está... O Liverpool, de uma certa forma, em 10º lugar, ainda tem aqui possibilidade de estar tranquilo. O Real Madrid, 3 jogos, 3 vitórias, vai à casa do Liverpool para não perder. Ponto final. Tudo bem que estamos a falar de um Real Madrid, e um Real Madrid nunca vai à casa de ninguém para não perder. Vai à casa, seja de quem for, para ganhar. Facto. Mas é o Liverpool com 500 milhões investidos. Há sempre esse argumento está sempre em cima da mesa, independentemente daquilo que aconteça na sequência de jogos de Liverpool, é a equipa dos 500 milhões de euros. E o resto é conversa. Aliás, 500 milhões de libras, acho eu. Por isso, é mais um bocadinho. Nem vale a pena inventar a roda. Tudo aquilo que é a expectativa de golos está super baixa. Over 2,5 a 1,36, ambas marcam 1,35. A expectativa é enorme que as duas equipas marquem, que aconteça um jogo espetacular com golos. Eu acho que é mais um jogo, se a ideia for ir por esse caminho da expectativa de golos, o over 1,5 na primeira parte é espetacular. Over 1,5 em ambas as partes. Eu acho que temos qualidade individual e ofensiva para isso acontecer. No entanto, assim, aconteça o que acontecer nesse jogo, eu não acredito que o Real Madrid saia daqui derrotado. Isso não acredito. Só se acontecer uma lavagem cerebral como aconteceu no jogo contra o Atlético de Madrid. Pronto, aconteceu 7 golos e o Real Madrid levou 5.
a tal situação. Não, ninguém justificava este resultado, nem antes, nem depois. Porque antes vinha de um 4-1, 2-0, 2-1 e depois já deu 5-0, 3-1, 4-0. Quer dizer, ninguém. Isto aqui é. Isto foi Twilight Zone, de certeza, bravos. Isto é o multiverso do futebol. Só pode. Eu não acredito que possa acontecer duas vezes. Não acredito que este Real Madrid perca este jogo e se perder, assim com uma desvantagem enorme. Aliás, eu não acredito que perca de todo. Eu estava a olhar para o handicap. Este handicap mais 2 a 1,17 para colocar naquela múltiplazinha. Esta odd de 1,17 ajuda sempre a chegar àquela odd de 4. Em simples, dupla possibilidade a Real Madrid, empata nula a 1,75. Vou Real Madrid para não perder. Para alvos. Tanto que depois temos estatísticas nos últimos 5 jogos, os jogos mais recentes, estatísticas suficientes para olhar para este Real Madrid e perceber que é uma equipa bem capaz defensivamente. Não só ofensivamente, mas capaz defensivamente. Enquanto o nosso Liverpool, se olharmos para os 5 jogos, ou sabe-se que, eu acho que se olharmos para os 5 jogos ou os 6 jogos atrás, isto é handicap menos um Real Madrid. Eu estou Real Madrid para não perder. No Olympiacos PSV, bem, aqui é que temos um jogo bastante interessante. Temos o Olympiacos 33º, ok? Um gol marcado, 8 sofridos, com uma necessidade enorme de vencer. Acredito que o PSV possa, na mente deles, ser um adversário acessível, mas o PSV está rijo. Tem neste momento um resultado de cada, uma vitória, um empate e uma derrota aqui na Champions. Apanha aqui um adversário com uma necessidade enorme, com uma vontade enorme de pontuar, e o PSV pode, depois daquelas 6 batatas ao Nápoles, pode chegar aqui com bastante vontade. Eu vejo também este PSV aqui com uma possibilidade de ganhar este jogo muito interessante, bravos. Vejo sim, senhor. O Olympiacos, lá na sua terra, é quem mais manda as biscas, mas está complicado. Este Olympiacos na Champions é para levar no corpo. Bravos das trincheiras. Eu acho que esta odd do PSV a 2,63 é fucking quality. E anulada se resultado sem empate a 1,78. Empate anula. Eu não sei porquê, eu posso ter uma percepção errada, mas como esta é a 4ª jornada da Champions, uma jornada muito importante, que mais 3 pontos podem ditar o apuramento, menos 3 pontos pode fazer com que a equipa perca o comboio. E eu acredito que esta jornada da Champions vai ser um pouco mais tática, na procura do erro, e não é para arriscar muito. E as equipas que têm que arriscar, provavelmente é que se vão apanhar depois as outras equipas à espera do erro. Eu estou nessa expectativa, porque obviamente que Champions é sempre a expectativa de futebol de qualidade e muitos golos. Já há uma semana atrás tivemos o que foi, não? Foi o que foi. Odds de 21 e o caralho. Muitos handicaps negativos. Amanhã, pelo menos nesta jornada, eu irei fazer aqui uma multiplazinha, uma tripletazinha com aqueles handicaps marotos, mas é numa de tentar encontrar o ouro. Acho que na análise individual de cada jogo, vejo aqui grandes possibilidades das equipas com boas odds de ir buscar. Aliás, já é o terceiro. É o caso do PSV, empata nula a 1,78, tem o Real Madrid e tem o Sporting. Ok, tudo com odds de 1,80, 1,70 para empata nula, ou até neste caso o Sporting dupla possibilidade. Estou numa das equipas realmente conseguirem cumprir com o bom registro que estão a fazer na Champions. Bravos! PSG Bayern Munique. Bem, antes do PSG vou dar mais uma free bet. É o nosso amigo Mateus Teixeira, com tudo para terça, brau. Mateus, tu, com essa fotografia de capa, pá, está complicado. Símbolo do Sporting, cara. Tudo bem, que amanhã joga o Sporting e eu ofereço-te a free bet. Porque senão, a coisa pode descambar. Ou pões aí umas trincheiras aí no símbolo, ou a coisa pode se complicar. Parabéns, e já eu vou oferecer mais uma, pronto. Pumba! Bruno Raposo. Bruninho Raposo. Um ótimo fim de semana. Que a maré de gringos continue. Vamos com força para uma semana de Champions. Grande abraço, bravo. Obrigado, Bruno. Grande abraço para ti. Parabéns para a Freebet.
Já sabem que têm que entrar em contato comigo. Já que a bocadinho ofereço mais duas. Antes vamos fazer aqui uma análise, aliás, uma tentativa de análise pormenorizada PSG Bayern Munique que não dá para fazer. Ai, estavas à espera de uma análise de quê? O que é que tu queres? Que eu analise em duas equipas que só sabem ganhar. Eu diria que, olhando para aquilo que são as duas equipas de momento, eu escolho Bayern Munique para vencer este jogo. Por muito que tenhamos o fator casa do PSG, por muito que tenhamos o atual campeão europeu a jogar em casa, a defender o título, eu acho que o Bayern Munique tem algo mais. Este PSG tem, não só tem tido algum azar em relação às lesões, mas tem-lhe faltado aqui qualquer coisa. Obviamente que no último jogo da Champions eliminou completamente o Leverkusen, mas na Liga 1 de França está com um registro muito interessante. Aliás, não só na Liga 1 de França, como também na Champions, tem sofrido golos. Acho que esta equipa do PSG continua com aquela capacidade de posse de bola e até de finalização, mas está a pecar um pouco mais na parte defensiva. É o seu registro de estatístico. Em relação ao Bayern Munique, salve-se quem puder. Bayern Munique em todos os jogos, bem de 18 jogos seguidos a vencer, e se não me engano, os 18 jogos seguidos foram over 2,5. Assim, uma coisa. O mais 2,5 bem nos 10-10, mas acho que vai até nos últimos 18, se for 17 ou 16 over 2,5. Tem sido absurdamente esta equipa de Bayern. Se a equipa do Arsenal é a melhor defesa do campeonato, aliás, a melhor defesa da Europa e a equipa mais constante, a equipa de Bayern Munique está lá no topo como a equipa mais temível. Vai sofrendo a sua pipoca, mas depois sofre uma e marca 3 ou 4 a brincar. Eu acredito que não é todos os dias que encontramos uma equipa de Bayern Munique a fazer o que está a fazer, com a sequência de jogos que tem, com a quantidade de golos que tem, com o modo de 2,62. Seja o adversário que for, seja a equipa, seja quem for, eu acho que olhar para aquilo que o PSG tem feito nos últimos 10 jogos e olhar para aquilo que o Bayern Munique tem feito nos últimos 10 jogos, esta odd de 2,60 Bayern Munique é tipo oferecida. Eu gosto de a vitória do Bayern Munique, mas não posso descartar este empate nula Bayern Munique a 1,80. Bayern Munique para não perder amanhã na possibilidade de vencer ou de 1,80 no bolso. Com um bocadinho mais de braveza, bem ao 2,60, mas isso já vai da gestão de cada um. Eu amanhã estou nas equipas visitantes, bravos. Estou sim, senhora. Só o Nápoles é que foi vitória. O Arsenal é para a vitória na primeira parte. O Bodo Glimt de Mónaco não vou apostar, mas é tal over 1,5 na primeira parte. Equipa visitante, equipa visitante, equipa visitante, equipa visitante. Bem, para finalizar o dia, temos o Tottenham Copenhaga, onde eu vou tentar fazer as pazes com o Tottenham. Vou tentar fazer as pazes com o Tottenham. Bravos, eu sei. Sinto. Eu não posso estar sempre a colocar equipas na pasta negra. Ainda hoje coloquei o Sassuolo e agora tento tirar um, que é o Tottenham. Eu acho que o Tottenham amanhã é uma equipa interessante contra um Copenhaga que, apesar de tudo, apesar de vir agora duas vitórias seguidas, é uma equipa que gosta de sofrer os golos, gosta de sofrer as suas pipocas. Não há a mínima chance. Tem capacidade de finalização, é um facto. Mas para abrir as pernas, oh puta que pariu. Chamem o Copenhaga, que o Copenhaga abre as pernas. Em relação ao Tottenham, tem aqui uma excelente oportunidade para regressar às vitórias depois de 3 jogos seguidos sem vencer em casa. Apanha uma equipa acessível. É um jogo de Champions. Está a jogar no seu terreno. Tem aqui a possibilidade de fazer 8 pontos, entrar aqui numa zona bem interessante para pelo menos ficar no play-off. Contra uma equipa de Copenhaga que provavelmente já não terá grande possibilidade apenas com 1 ponto. Handicap menos 1 Tottenham. Eu acho que o Tottenham, se tiver que cumprir amanhã e fazer as pazes, é com handicap menos 1 Tottenham. A odd está interessante, odd de 2, e amanhã é realmente um dia para meter aquela stake. Cumprindo, ok? Estamos de volta para estar atentos. Não cumprindo, ao Tottenham vais de vez, ok? E vocês que acompanham aqui o canal sabem que eu dou a oportunidade ao Tottenham. E o Tottenham costuma cumprir. Facto. Cumpre tipo 3 vezes, ele depois na quarta vou cheio de zona de mijo e eles dão um red. Mas a equipa de Tottenham não é tão má como a do Atlético de Madrid.
O Atlético de Madrid é capaz de perder contra o Eibar. É verdade. Bravos, handicap menos o Tottenham, acho que é interessante pelo fator casa, pelo adversário, pelas estatísticas de gols sofridos do adversário, pela necessidade do Tottenham. Siga. E está feito. Temos também mais amanhã, que é a segunda liga de Inglaterra, temos o Championship, mas eu sinceramente não vou fazer apostas individuais simples neste Championship. Poderei amanhã fazer aqui uma tripleta de Championship e colocar no Telegram. Em simples não vou fazer, vou só fazer aquilo que falei aqui na Champions também. Amanhã eu estou mesmo cauteloso nesta Champions, não sei porquê. E amanhã vai ser tipo, ambas marcam em ambas as partes nos jogos todos, over 3,5. E eu vou olhar para os resultados e vou dizer, puta que pariu, fui empate nula neles todos. Mas é aquilo que é a análise que eu faço destes jogos, talvez pelo facto de ser um quarto jogo muito importante, por termos equipas bem classificadas, com uma boa sequência de jogos a jogar fora. É a minha análise. Por isso, bravos, eu vou mandar agora tudo por escrito direitinho para o meu Buy Me a Coffee. O link está aqui na descrição. Passa lá, são 3 euros para aceder a 30 dias de um conteúdo espetacular. Recebes tudo por escrito, ou seja, dá 10 cêntimos por dia. Não precisas de esperar pelo início de mês. Podes entrar quando tu quiseres, depois tens acesso a 30 dias. Vou oferecer mais uma free bet para finalizar o dia. Pumba! O nosso querido José Perdigão. Vou ganhar uma free bet na Champions. E vai mesmo. Parabéns, José, pela free bet. Mais uma. O nosso amigo Francisco Teixeira vai ser Champions Brava. Parabéns, Francisco. Um grande abraço e amanhã há mais. Não te esqueças de fazer um comentário no vídeo para participar. Vemos amanhã depois dos resultados desta Champions. Espero que em green. Abraço e tudo de bom.